queridos, tudo bem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Deus e uma só fé, um só batismo, mas um só Deus e Pai de todos e sobre todos. Uma das coisas extraordinárias que Deus criou na nossa vida foi família. Família é a base de todo relacionamento. Uma família saudável, ela cresce tranquila. Uma família em paz, ela cresce saudável. E Deus fez um paralelo da família com a sua igreja. A igreja de Jesus é como uma grande família que precisa crescer saudável também. E dentro dessa proposta de crescer saudável, o Senhor nos traz alguns parâmetros. E a primeira coisa que nós precisamos entender que nós vamos viver a partir de duas coisas. Primeiro, a identidade em Cristo, ela não busca uma identidade com o mundo. Então, a identidade de Cristo e a identidade do mundo são duas identidades completamente diferenciadas uma da outra. Todo mundo procura ter uma identidade, e até no mundo físico, nós temos uma identificação física, onde o governo nos encontra com facilidade, principalmente para cobrar os nossos tributos. No reino, nós temos uma identidade também, tanto no reino de Deus, como no reino das trevas. Essa identidade é muito conhecida nesses dois reinos. E a grande pergunta é: quem sou eu? Em que vou construir a minha vida? Ora, se tem dois reinos, eu preciso saber em qual desses reinos a minha vida será construída. Nessa nova vida com Cristo Jesus, precisamos enraizar a nossa história, enraizar a nossa base naquele que é a razão da nossa vida, que é Cristo Jesus. Quando nós estamos certos que Ele é o Senhor, isso faz com que comece ali uma identificação com Ele, para que Ele traga a vida dEle para a nossa vida. A identidade de Cristo é exatamente sermos como Ele é e fazer tudo aquilo que Ele faz. A sua vontade precisa ser vivida. Por isso Ele mostra que Deus, Ele tinha e tem um plano de redenção e de adoção. Diga, redenção e adoção. São duas coisas que Deus quer trabalhar na nossa vida, porque Ele não só quer perdoar os nossos pecados, libertar-nos do cativeiro das trevas, mas Ele quer nos trazer para uma condição extraordinária, que é filhos de Deus. Deus não vai cuidar de bastardos, Deus não vai estar investido em quem não quer ser seu filho, mas todo pai, ele investe naquilo que é seu. Nós que temos filhos, nós sempre investimos nos nossos filhos. Alguns o Senhor traz para dentro da nossa casa, são agregados por adoção e nós ajudamos também. E foi isso que Deus fez. Ele tem os filhos legítimos, Israel, e Ele nos adotou e nos colocou, nos incluiu na sua grande família também, para que nós possamos ser filhos legítimos de Deus, com os mesmos direitos que seus filhos têm. Por isso que o nosso futuro, ele só vai estar assegurado se, somente se, fizermos parte da família de Deus. Nós não vamos achar todo mundo é filho de Deus. Esse jargão é maligno e confunde as pessoas. Não são.
E se andarmos de qualquer forma, sem pertencer à sua família, também estamos fora do projeto. Querido, Éfeso era uma cidade rica. Éfeso era uma cidade extremamente próspera. Éfeso era uma cidade até grande. E o que me impressiona, que em 3 anos, sem mídia, sem microfone, sem propaganda, sem apoio de ninguém, Paulo, em 3 anos, ele consolidou aquela cidade. Em 3 anos, ele evangelizou aquele lugar, ele conquistou um lugar que não era fácil. Ali tinha um principado tremendo de Diana, e Diana ali era muito forte, eles tinham não só adoração a ela, como tinha muitas pessoas, artífices, que faziam suas imagens e ganhavam muito dinheiro em cima disso. Havia as procissões e tudo mais. E Paulo foi para cima e ele conquistou aquele território, porque ele queria que todas as pessoas daquele lugar soubessem quem era Jesus Cristo. O grande problema é a nossa acomodação, de ter Cristo só para nós e não querermos que as pessoas que convivem conosco tenham esse nível de conhecimento. Quem é Jesus? Tem saído várias enquetes no Instagram, perguntando para as pessoas na rua: você prefere Jesus ou isso? Jesus ou aquilo? Jesus não é moeda de troca. E, pasme, a grande maioria prefere a outra coisa a Jesus. A última pesquisa diz que estava previsto que até 2030 o Brasil seria o país mais evangélico do mundo. Pois, pasmem, ele já caiu do ano passado para cá, e essa perspectiva já não vai mais existir, e isso só daqui a 2050, se chegarmos lá. Provando que as pessoas estão cada vez mais perdendo o interesse por Jesus. Por que isso? Porque estamos na geração dopamina e ela invadiu as igrejas. Nós não estamos aqui para estimular prazer em você, para você ficar em êxtase de adoração, cair no chão, se rebolar, falar em línguas. Não, queridos. A base, a consistência de uma vida com Deus chama-se palavra. E as igrejas estão enxertando dopamina e está tendo migrações de pessoas de uma igreja para outra igreja, mas crescimento parou. Porque o crescimento é interno. Eu vinha conversando com meu filho no carro, falei: meu irmão, o problema é que as pessoas têm que entender que quando eu cresço, eu transbordo. As pessoas querem ficar gordinhas sem crescer, e não adianta, porque quanto mais você entrega, mais você dá. Você não fica gordo no mundo espiritual. Você está entregando e Deus está derramando. Agora, se você fica só para você, você adoece, porque não transmite quem é a identidade do seu reino, quem é o seu Deus de verdade. Ele precisa ser mostrado pela vida, pela palavra, pelo testemunho, para que as pessoas alcancem essa verdade de Deus. Nós éramos todos nós perdidos, todos nós estávamos na mesma condição, todos nós não sabíamos nada do mundo espiritual, e a Bíblia é muito clara quando ela mostra sobre isso, a necessidade de voltar para conhecer e viver o que nós nunca tínhamos vivido antes. No capítulo 2, verso 1, Paulo ele destaca que ele nos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Estando mortos, nós não tínhamos conhecimento. Irmãos, qual o conhecimento que o morto tem? Só o que ele levou. O que o morto conheceu, ele levou com ele. Se ele não deixou registros, não vale de nada. Agora, nós herdamos essa morte e não temos a oportunidade de vida a não ser através de Jesus Cristo. E quando nós conhecemos Jesus, aí sim, o Senhor nos leva a viver algo que vai nos levar a ultrapassar limites. E esse ultrapassar limites aqui, irmãos, ele nos leva a entender que nós saímos da presença de Deus exatamente por isso. Ele colocou limites para que eu e você viva dentro dos quadradinhos da lei do Senhor. Só que
nós nos rebelamos e ultrapassamos os limites. Não quero viver nesse quadradinho. Adão e Eva tinham o quadradinho do Éden. Eu não quero viver nesse quadradinho. Eu quero ficar fora dele um pouco. E a rebelião os leva a querer conhecer o novo, fora do que Deus estabeleceu para mim e para você conhecer. E isso é muito complicado, porque nós violamos a palavra. Nós quebramos os princípios do Senhor porque nós queremos. Então, somos culpados sim. Por quê? Porque pecamos e erramos o alvo que foi estabelecido por Deus. Romanos 3:23 é muito claro: todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Aí ele nos afirma no verso 3, nós temos o que fazer, nós fomos entregues aos desejos da nossa carne e nos tornamos escravos debaixo da ira de Deus. O que vamos fazer como escravos? O que vamos fazer debaixo da ira? Não temos o que fazer. Estamos ali debaixo de um limite que agora que nós pensamos que ultrapassamos os limites, sim, ultrapassamos os limites da verdade que era para ser vivido, e estamos agora dentro de um outro limite muito mais imprensado, que se chama pecado, e que precisamos de alguém para nos tirar de lá e nos trazer a uma liberdade que achávamos que não tínhamos. Esse é o grande problema. As pessoas pensam que quando vão entregar suas vidas para Jesus, vão ficar presos. Não posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que nem tudo nos convém. Efésios capítulo 2, verso 4, Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. A misericórdia de Deus, ela transborda em amor, e o seu coração e o meu coração precisa começar a reconhecer isso. Reconhecer que a vontade de Deus é que eu e você venhamos a celebrar a Deus por tudo o que Ele fez. A alegria de agora termos uma identificação em Cristo. Saber que não somos mais um João ninguém, nós somos chamados filhos de Deus. Essa identidade, irmãos, não é a mesma identidade do mundo. O mundo não tem uma identidade, aliás, tem. O diabo, ele é o pai da mentira, é a identidade deste mundo. Nós estamos vivendo cada vez mais aberto essa identidade de mentira, repetem tantas vezes para que virem sofismas, para que a gente acredite que é verdade e a verdade não existe mais, não é assim? Paulo diz, portanto, que vivam de forma digna a chamada de Cristo. Se você foi chamado, se Ele te escolheu, se Ele te nomeou, Ele te perdoou, Ele te colocou um nome e agora Ele te trouxe para a sua família, viva da forma digna do seu chamado. Essa tem que ser a identidade, irmãos. Membros de uma igreja saudável, elas vivem a identidade. Não há problemas porque somos da mesma família, entende? A identidade familiar. Todos os nossos filhos levam o nosso sobrenome porque é uma identidade familiar. A identidade dos filhos de Deus também tem um nome, e nós somos a igreja de Jesus com essa identificação. A segunda coisa de uma igreja saudável, elas buscam desenvolver o caráter de Cristo. Paulo disse que desde o momento em que nós somos salvos em Cristo, nós precisamos ser semelhantes a Ele. Como assim? Vivendo em humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Efésios 4:2. Essas características de Cristo precisam estar na sua igreja, que sou eu e é você. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ninguém é igual a ninguém.
Somos muito diferentes e precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças. No verso 3, ele nos leva a entender que precisamos nos empenhar que, apesar das nossas diferenças, precisamos ter unidade no Espírito. Olha que profundo isso, irmãos. Se eu preciso buscar desenvolver o caráter de Cristo para ser uma igreja saudável, eu preciso buscar a unidade. Nós temos que lembrar que o Espírito de Deus, Ele cria a unidade. Diga aleluia. O Espírito Santo, irmãos, Ele é tremendo porque Ele é quem gera essa unidade na igreja. Agora, como que Ele faz isso? O inimigo, ele tenta nos separar. Nós estamos todo o tempo no mundo onde ele tenta nos separar. O Brasil está vivendo essa segregação faz tempo. Começou a guerra homens e mulheres. Depois começou brancos e pretos. Depois começou homossexuais e héteros. Depois, e vai indo e vai nos separando, porque um povo dividido não tem força. E estamos hoje cheios de grupos tribais, separados como se fossem inimigos, quando o povo é um só. Da mesma forma, ele tem entrado nas igrejas para separar. Ele trabalha nessa área de separação. Esse é o projeto dele, porque sabe que o projeto de Deus é unidade. E muitas vezes as pessoas são induzidas a embarcar nesse mesmo clima, trazendo essa desunião dentro do rebanho também, para que sejam separados. Não pode e não quer viver em amor com as pessoas. Queridos, o Espírito Santo de Deus é aquele que trabalha para gerar unidade em nós. O mesmo Espírito que está em mim, ele se conecta com o Espírito Santo que está em você, e ele gera esse nível de unidade. Se somos dependentes do Espírito, é ele quem nos une num só propósito, apesar das nossas diferenças. Irmãos, entendem? E aí, irmãos, nós podemos juntos louvar a Deus, podemos juntos trabalhar para Deus, podemos juntos crescer em Deus, podemos juntos realizar grandes coisas em Deus, podemos juntos sermos parceiros, missionários em campos diferenciados que o Senhor tem para cada um de nós, porque é o mesmo Espírito que vai operar em cada um dos lugares que nós formos, cada um de nós. O inimigo, ele vai tentar desbaratar isso aí, está lá em João 13:35, nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a base? O amor. O amor faz com que esse Espírito se mova e nos impulsione a estar de mãos dadas um com o outro. Bora, eu vou junto, me dá a mão aqui, eu vou te ajudar, fique em pé, fortalece as tuas pernas, não desanima, não desista, estamos juntos. Estar ajudando os que estão desanimados pelo meio do caminho, entendendo o que, irmãos? Que nós somos um em Cristo, porque só tem um Espírito. Se só tem um Espírito, irmãos, quando nós estamos juntos com o Senhor, celebrando a Santa Ceia do Senhor, nós estamos celebrando o quê? O sacrifício de Jesus que foi por todos nós. Não tem coisa separada. Quando nós estamos batizando vidas, que eles descem e levantam daquelas águas, nós estamos mostrando um sinal exterior de uma transformação interna que já aconteceu na nossa história. Se houve essa transformação no nosso homem interior, todos nós fomos sepultados em Cristo e ressuscitamos com Ele. Nós sabemos isso teoricamente, mas vamos viver isso. Vamos viver a nova vida, vamos deixar que o inimigo fique fora dessa jogada, porque temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que está acima de todos e opera para todos e para a glória do seu nome. Amém? Ele é o único Deus. A terceira coisa para uma vida saudável, além da identidade, além de estarmos buscando desenvolver esse caráter de Jesus, precisamos nos comprometer com a unidade e a maturidade. Como que a igreja amadurece?
Como acontece esse processo? Nós crescemos maduros, irmãos, quando cada membro por si só faz a sua parte. Como assim? Veja aí no verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos salvou e agora Ele nos ajuda a servir. Nós fomos salvos para servir. Quando Ele nos salva, Ele começa a nos direcionar para o serviço. É assim que funciona. A graça salvadora, ela também é servidora. Todos os 12 que o Senhor chamou primeiro para trabalhar com eles estiveram com Jesus aprendendo a servir. E Jesus foi embora de boa, porque eles continuaram servindo, fazendo a obra. Eles não serviram só na presença aprenderam, na ausência eles serviram, e fez com que Paulo ganhasse tantas cidades ali na Ásia e no Oriente, porque ele aprendeu mesmo sem conviver com Jesus. Paulo é até considerado um dos 12, porque ele nunca viu Jesus como eu e você. Ele nunca andou como os 12 de Jesus, como eu e você, mas ele tinha uma experiência com Deus. Quando você tem experiência, crente, ninguém rouba isso de você. É um legado que você leva para qualquer lugar que você for, marca a sua vida de tal forma que é impossível você não servir a Deus em gratidão pelo que Ele já fez pela sua vida. O que Paulo está dizendo é que Deus, Ele conquistou essa vitória e Ele agora vem para trazer recompensa. Qual é essa recompensa? Queridos, Deus, Ele não teve essa recompensa para si. O que Ele fez é tremendo quando você pensa. Ele deu para a igreja a recompensa. Qual é a minha e a sua recompensa hoje? Os dons ministeriais. Os dons que Ele tem na sua palavra, irmãos, Ele é tudo que o salvo precisa para estar habilitado para servir o reino de Deus. É tremendo quando o Senhor edifica o corpo através dos dons espirituais, porque é como nós atraímos a glória de Deus para a casa do Senhor. Então, Deus, Ele não dá todos os dons para uma criatura só. Ele divide os dons entre o corpo de Cristo para que a gente possa crescer saudável, crescer sendo alimentados, equilibrados diante de Deus, cada um sendo usado na sua área, cada um sendo posicionado pelo próprio Deus. Para quê? Para que o seu nome fosse glorificado. Ele não ficou com todas essas dádivas nele, ele foi para o céu e levou tudo, não. Ele desceu em Pentecostes. Essa semana foi Pentecostes, foi Shavuot, foi o dia da descida desse poder e graça sobre o povo, que hoje está disponível para mim e para você, para que esses dons se manifestem na nossa vida, para que você seja um canal de Deus, que a sua boca você libere bênçãos sem medida sobre pessoas, para que o Senhor use na profecia, use em vários outros dons que a palavra tem, e o Senhor seja louvado. Sabe por quê? Esses dons, Ele equipa os santos, irmãos, para o ministério que Ele está servindo, para que a igreja seja edificada no Senhor. Como vamos servir ao Senhor sem dons, sem manifestação, sem a graça do Senhor? Isso é importante para que a igreja mostre o reino de Deus nessa terra. O reino de Deus, ele é diferenciado. Nós começamos falando da identidade da igreja, da nossa identidade. Então, dentro do nosso reino, de onde nós fazemos parte, ali sim tem grandes diferenciais para que possamos servir a Deus, ajudando pessoas no seu processo de crescimento, ajudando pessoas na libertação, ajudando pessoas na cura interior, ajudando pessoas no conhecimento da palavra. E isso é muito importante, porque Deus planejou, aleluias, que toda a igreja funcionasse juntos.
Irmãos, a igreja não vai funcionar só com a Deise, precisa funcionar com todos nós juntos. Juntos, Deus quer distribuir dons sobre esta igreja. Deus quer distribuir a sua graça para que o nosso serviço seja aperfeiçoado. E é muito importante você entender que, como parte desse corpo, Deus quer levar você a cumprir o seu propósito no corpo de Cristo. Qual é o seu propósito? Assistir culto. Qual é o seu propósito? Não, estou salvo da morte. Não é. Deus te trouxe para o seu reino, te fez seu filho, te ungiu, te batizou para que você o sirva nessa terra, falando desse reino para outras pessoas. É muito importante entender isso, porque com isso nós seremos capazes de propagar o reino através dos dons. O que fez um boom na chamada de Jesus foi a manifestação dos dons. Ele começou a ir nas ruas e orar pelos enfermos, e eles eram curados. Ele encontrava um demoniado e ele era liberto, e isso foi chamando a atenção das multidões. Agora, não falamos para ninguém, não vamos em lugar nenhum, não buscamos a Deus, queremos ver dons manifestos aonde e como. Como que as multidões vão desejar vir para esse lugar, ou por onde você passar, ou por onde você for, se nós não formos na frente fazendo o que tem que fazer, irmãos? Pedir a Deus os dons. Senhor, qual o dom que o Senhor vai manifestar na minha vida? Qual é a graça que o Senhor tem para mim? Qual é o propósito do meu chamado? Porque Ele quer, irmãos, que a sua glória venha sobre a terra, mas Ele precisa dos santos que desejem isso. Então, encontre o seu dom, use o seu dom para você entrar na maturidade com Deus e não ficar com infantilidade brincando como se fosse de carrinho. Não, hoje eu vou falar a palavra do meu coração como se fosse palavra profética. Tem muita gente brincando com os dons de Deus. Nunca faça isso, gere temor. Por isso que Deus, Ele só dá para maduros. Ele não dá para menino, Ele não dá para novinho, porque vai brincar com aquilo que é sério. Você vê uma criança que estava brincando um dia desse com o altar de Deus, com os dons de Deus, falando bobrinha em cima, heresias nos púlpitos, e ficou famoso até ganhando um monte de dinheiro. Irmão, o reino não é para isso. Se a sua motivação um dia for ganhar dinheiro com o altar, vai passar peneira em muito breve aqui, e nós vamos saber de Deus quem realmente é de Deus. Nossa nação já está vivendo peneira, se os irmãos não sabem. Então, precisamos saber quem é quem no reino de Deus, quem é quem na presença de Deus. A quarta e última coisa, uma igreja saudável, ela ama e celebra a obra de Cristo por meio da igreja. Ama e celebra. Paulo diz que nós devemos ser capazes de falar a verdade um com o outro. Falar a verdade, irmãos, não entre no jogo do diabo. Lá fora mentira propagada constantemente, mas aqui nós propagamos verdade. Esse livro só fala de verdade, e nossa conversa um com o outro precisa ser verdade. Não pode ter mentira nessa conversa, irmãos. Falar um com o outro em amor. Somos piores se ficarmos separados, ficarmos como os outros que estão do outro lado. Mas quero encorajar você a entrar debaixo desse mover da verdade, o mover do Espírito de Deus, onde as coisas ficam claras, ficam nuas diante das pessoas. Não tem duas falas, não tem dois discursos, não fala uma coisa na frente, outra nas costas. Sejam cristãos verdadeiros. Sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Precisamos estar atentos, porque Deus está operando em cada um de nós da mesma maneira. Jesus determinou para que nós fôssemos testemunhas na Judéia, na nossa casa, onde nós moramos, no lugar onde nós estamos, em Jerusalém, onde nós estamos, na Judéia, na nossa região, em Samaria, com culturas diferentes, até os confins da terra. Então, nosso testemunho não vai passar da nossa morada se nós não formos verdadeiros. E é o que está acontecendo, está restrito em muitos cristãos aonde moram.
não vai para Samaria, não vai para os confins da terra, não vai para lugar nenhum, porque está muito restrito no seu Jerusalém, na sua própria vida, na sua própria história. Queridos, quando o Senhor veio, Ele veio para brilhar uma luz, e Ele disse: eu sou a luz do mundo, mas depois Ele já mudou o discurso, diz: vós sois a luz do mundo. Ele mudou por quê? Porque Ele pegou da sua luz e repartiu comigo e com você, para que a gente possa brilhar em todo lugar, por onde você for. Deus, Ele está ensinando essa igreja, irmãos, a brilhar até os confins da terra. Por toda parte que eu ando, eu encontro discípulo que já saiu desse lugar. Eles estão brilhando em alguma parte da terra. Em outros estados já tem filhos desta casa brilhando também em outro lugar da terra. Não podemos achar que vamos ficar com todo mundo aqui, não vamos. Eles vão mesmo para algum lugar, e nós não temos que nos importar com isso, porque estamos preparando vidas para que brilhe em toda parte da terra, até os confins. Mas eu quero que você seja encorajado a não parar, a pegar o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Qual foi o dom que Deus delegou para você? Qual foi o dom que o Senhor te deu para você brilhar nessa terra? Brilhe, trabalhe nele, se aprofunde nele, leia mais o livro, se consagre, ore: Senhor, eu quero aperfeiçoar o dom que o Senhor colocou na minha vida, eu quero ser esse canal. Queridos, nós não podemos parar e ficar como espectador daquilo que Deus tem para nós. Não vai funcionar. Deus, Ele quer fazer muito mais do que Ele está fazendo até aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta: você faz parte dessa igreja de Jesus, que tem a identidade dEle, que não é a igreja renovada, essa igreja de Jesus, dos santos? Você faz parte desse que já se identificou com Ele, conhece Jesus como Senhor e Salvador, de intimidade com Ele, ou só de assistir culto? Porque Deus, Ele quer fazer muito mais, e é muito importante que você responda essa pergunta para você. Sim, eu sou salvo, eu sou liberto, eu fiz isso, aquilo, Deus agiu na minha vida, eu fiz a minha escolha, porque nós estamos na geração da graça ainda pela fé. Ainda é tempo de sermos salvos e não ficarmos enganados de ser frequentadores de cultos. Você não pode se enganar pensando que vir à igreja é salvação. Não é, é religiosidade. E eu falo para você que me escuta na internet, que vai me ouvir no programa Deus Tem o Melhor: não se engane. Não se engane, porque Deus não quer que você pense que está salvo se não houve um encontro real com o Senhor Jesus, se não entregou sua vida, pediu perdão pelos seus pecados e o chamou para ser seu Senhor e Salvador. A segunda coisa que eu quero que você responda: você conhece os dons? Eu já ouvi falar, tem lá uma lista de dons lá em Coríntios. Pois é, daquela lista lá, quais delas se manifestam na sua vida? Quais delas o Senhor fala com você? Sabe como Deus quer te usar? Você já descobriu isso? Como que Deus vai se mover através daqueles dons? Como Ele quer usar isso? Sabe como usar para a glória dEle? Esse é o diferencial. Às vezes os dons estão sendo usados para a glória pessoal, para a promoção pessoal. Queridos, nós precisamos participar da missão que o Senhor deu para nós. Qual é a missão que Deus deu? Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você está participando da missão? Está evangelizando vidas? Fala do amor de Jesus para as pessoas? Isso não é atribuição só dos pastores, é nossa igreja. Nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós somos aquele que nos identificamos
como reino de Deus, e se nós nos identificamos como seus filhos, fomos nós que recebemos esses dons. Por isso que o Espírito Santo, ele não nos quer como espectadores, mas participantes, para que nós sejamos parte dele, fazendo a sua obra nessa terra. Fazer parte do reino de Deus é você servir a este reino. Não adianta você ser um crente nominal, não adianta. Eu quero simplesmente ser filho de Deus. Ele disse, não, mas quem é filho tem obrigações dentro de casa. Quem é filho, ele ajuda dentro de casa, nas tarefas de casa. Nós temos tarefas na nossa casa, servir ao Senhor com alegria, falar do seu amor por toda parte, distribuir saúde para os doentes, através dos dons, distribuir cura na alma, paz no espírito, através da palavra de Deus. E o Senhor conta comigo e com você, igreja. Será que tem crente aqui que entende isso?